Convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor na Epístola de 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 10. 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Oremos nesse instante. Senhor Deus, Pai bondoso, louvamos, bendizemos, te exaltamos o nome, porque tu és Deus grandioso, Deus criador dos céus e da terra, Deus provedor, Deus que se compadece, compassivo, Deus longânimo. Por isso, Senhor, te bendizemos o nome, porque o precioso sangue do Cordeiro nos alcançou, nos perdoou, nos redimiu, e este é o motivo que a tua igreja encontra-se nesta noite reunida em teu nome, para te bendizer, para te louvar, para ouvir a tua palavra segundo o teu querer. Fala conosco, porque nada somos, mas o Senhor é o Deus Criador que do pó nos criou e que com teu Espírito nos vivifica e nos sustenta. Fala conosco, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós falamos o texto de Jeremias 18, quando Deus diz ao profeta: desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo. E nós vimos que Jeremias viu o oleiro trabalhando com o barro e com as rodas, fazendo vasos, que o vaso veio a estragar na sua mão, e que o oleiro daquele vaso que estragou voltou a torná-lo em barro e fez dele um vaso novo, conforme o seu querer. Então, nós vemos Deus refazendo o seu servo, o barro, refazendo em um vaso novo, que somos nós, o novo Israel de Deus. Porém, nesta noite, nós nos deparamos com esse texto desta segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando nos diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Novamente, nós vemos a expressão bíblica que nós somos vaso de barro. Fomos feitos vaso pelas mãos do nosso Senhor. E dessa forma, ele diz claramente que a nossa essência é o barro. Já pensou se nós pudéssemos escolher? Com certeza nós queríamos ser vaso de ouro, ou vaso de prata, ou um vaso especial, revestido de pedras preciosas. Mas não foi isso que o Senhor destinou para nós. Ele não nos prometeu sermos vaso de ouro ou de prata, para que a excelência não estivesse no vaso, que é apenas o canal da bênção do Senhor, mas para que a excelência estivesse no poder de Deus, que habita, que opera naquele vaso. De forma que Deus nos tornou em barro, vaso de barro, para que a excelência do poder
da glória seja de Deus e nunca do homem. Nós, na Igreja Presbiteriana de Bom Conselho e na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós anunciamos, os pastores, os pregadores, anunciam Cristo, pregam a palavra de Deus. E o foco da mensagem não está no homem, não está no pregador, mas está no Evangelho, na palavra de Cristo que é anunciada. Nossa igreja, ela não ensina a dependência de um pregador ou de um líder, mas ela ensina a dependência de Deus. Tendo em vista que a palavra do Senhor nos diz que nós somos sacerdotes reais. Se na nova aliança nós somos sacerdotes reais, o sacerdote apresentava o povo a Deus, suplicava pelo povo. E assim nós somos sacerdotes nossos e somos usados por Deus como sacerdotes relativo àquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. De forma que nós nos alegramos e louvamos a Deus, porque a nossa prática é conduzir o povo à comunhão com Deus. Conduzir o povo à dependência do próprio Deus. O foco não é jamais no pregador. Me recordo e acredito que todos os irmãos já viram isso. Eu fui a um culto de uma certa denominação. O pregador, na época, não era o pastor, naquele dia, era um presbítero. E ele, trazendo a mensagem, ele fazia algumas perguntas. E ele perguntava a ele mesmo. Ele dizia, digamos que o nome dele fosse Fulano. Aí ele dizia, Fulano, o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Só que o fulano era ele mesmo. Aí ele respondia, a Bíblia diz a esse respeito isso, isso e isso. Daqui a pouco ele dizia, Fulano, o que é que Deus quer que a gente faça? Aí ele respondia, Deus quer que a gente faça isso, isso e isso. E olhando assim, eu digo, mas rapaz, quantas vezes esse pregador vai perguntar a ele mesmo e citar o nome dele? Ele perguntando a ele mesmo, citando o nome dele. Todo mundo sabia que ele tinha aquele nome. Ele estava na igreja dele. Não precisava ele estar citando o nome dele várias vezes. Mas isso significa que ele queria atrair o foco, a atenção para ele. Para que ele fosse importante. Para que ele fosse lembrado. Para que ele fosse desejado. Nós não temos essa prática. O foco da pregação da nossa igreja é a palavra de Deus e apresentarmos Cristo ressurreto, Cristo Salvador, e levarmos a cada um de nós a termos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, de forma a não precisarmos de homem nenhum, porque Cristo é aquele que nos uniu a Deus. Cristo é a ponte que nos deu acesso ao Pai. E em Cristo nós temos livre acesso a Deus. De forma que nós não precisamos de pastores midiáticos. Nós não precisamos de pastores que são donos de grandes denominações. Porque nós não servimos a homens. Temos maturidade. E somos ensinados a dependermos exclusivamente de Deus. Até porque o homem pode falhar, o homem pode errar, mas Deus, Ele é presente na angústia em todos os momentos. Com Ele nós podemos contar quando chega aquela situação que mais ninguém pode nos ajudar. Nós temos a certeza que em Deus nós temos um fiel amigo. Nós temos a sua destra poderosa para nos auxiliar. Por isso, o foco da nossa pregação é a essência do Evangelho. A pessoa mais importante do culto
é o próprio Deus, é Cristo exaltado, porque nós conduzimos todos os irmãos, toda a nossa igreja, nós mesmos, a termos essa comunhão com Deus. Nós não precisamos de intermediários, porque Cristo é o nosso Salvador. Cristo fez a ponte, fez a reconciliação nossa com Deus. Mas, meus irmãos, dito isto, e sabendo que nós somos vaso de barro, e sabendo que de manhã nós falamos sobre que o vaso de barro foi refeito ao ser danificado, ele foi refeito pelo oleiro, fez um vaso novo, um vaso bonito. Diante disto, eu quero fazer a seguinte pergunta: sendo nós vaso de barro, tendo sido o vaso refeito pelo oleiro, conforme a mensagem de manhã, eu quero perguntar aos irmãos, após o vaso ter sido refeito pelo oleiro, lá no texto de Jeremias, capítulo 18, aquele vaso estava pronto, estava para ser utilizado por Deus, estava completamente acabada a obra do oleiro. Nós vimos que o vaso que o oleiro estava fazendo se estragou. O oleiro refaz aquele vaso e torna ele um vaso novo. Aí a pergunta é, aquele vaso está acabado o serviço? Está pronto para ser usado por Deus? Para se enquadrar como aquele que irá conduzir o bom perfume de Cristo? Com certeza falta ainda uma etapa. Qual é a etapa que falta quando um vaso de barro ou um utensílio de barro ele é feito pelo oleiro? Depois de ele estar pronto, o que é que falta? Muito bem. Os irmãos disseram aí, queimar, passar pelo fogo. Na verdade, aquela obra que o oleiro fez, ela está pronta com relação à obra do oleiro ali naquele momento, mas ela precisa secar o barro, e depois que aquele barro secar, ele ser levado ao fogo. Depois que ele for levado ao fogo, ele vai criar consistência para poder ser utilizado. Já pensou se você pegasse um vaso de barro, mesmo ele estando seco, mas não ter sido levado ao fogo, e você botasse água nele, ele iria se desmanchando. E se você botasse uma comida quente dentro dele, as paredes iriam se desmanchar. Lá no restaurante da nossa irmã Lívia tem algumas panelas de barro lá bonitas, desenhadas, e aquelas panelas foram queimadas para criar resistência e para poder ser útil para aquele serviço que ela foi feita. Então, ainda é necessário o vaso passar pelo fogo para adquirir resistência e as características necessárias para ser totalmente útil. Eu me lembro quando pequeno, a gente aqui, onde a casa, aqui nessa ponte, era uma vargem, acho que a grande parte se lembra, e eu fui criado ali. A casa da minha mãe tinha acesso livre com a casa da minha avó, e eu fui criado caçando ali, passarinho, pescando. E lá tinha um barro preto, e eu fazia umas bolas de barro para a peteca. E quando a gente botava no fogo para queimar, e você lançava aquela bala, ela tinha uma resistência muito grande. Às vezes ela batia num local e ela não ficava naquele local, ela era recalchutada para outro local. E eu resolvi fazer a bola de barro e não queimar. Deixava ela secar, porque quando eu lançasse, se ela pegasse numa parede, ela se esfarelava na parede. Não tinha, o risco era bem menor. Então o barro precisa passar pelo fogo, precisa passar por esse processo para poder adquirir o vaso, as suas características necessárias para ser um vaso útil na obra do Senhor. A Bíblia diz que a todo aquele que se purifica
será utensílio útil para a obra do Senhor. Voltando aqui para esse texto que nós lemos, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9 nos diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Meus irmãos, esses dois versículos mostram circunstâncias que o crente passa na sua vida diária. Mas essas circunstâncias têm um objetivo. Essas circunstâncias são ferramentas de Deus para nos fortalecer, para nos dar as qualidades necessárias para sermos totalmente úteis nas mãos do nosso Deus. Essas palavras significam que o crente está passando pela fornalha, está pelo fogo, mas o nosso Deus é poderoso, como aconteceu no Velho Testamento, quando no meio da fornalha, Jesus Cristo estava com os seus servos. No meio das provações, das fornalhas que enfrentamos, Jesus Cristo não nos desampara. A sua presença é real e permanente em nossa vida. Ele não é aquele que, quando mais precisamos, por diversos motivos, às vezes não podemos contar. Não, com ele é diferente. Ele está presente e é poderoso em toda circunstância para nos auxiliar, para nos proteger, para nos redimir. 4 características do versículo 8 e 9 que os crentes passam: atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. E nós meditaremos rapidamente nessas 4 características que todos nós, que todo vaso passará por esses momentos na sua vida cristã. Em primeiro lugar, abatidos, diz o texto. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E o 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. Esta provação do Senhor não visa a queda, pelo contrário, visa o fortalecimento na fé. Porque no versículo seguinte, no versículo 13, ele diz: alegrai-vos, porque sois participantes do sofrimento de Cristo, para que na revelação da sua glória vós exultais também. Então, esta provação que agora nós passamos, esta tribulação, não é para a nossa destruição. O fogo ardente, que diz aqui o texto, que o vaso passa, não é para acabar com o vaso. Não vai destruir o vaso. Pelo contrário, lhe dará resistência. Lhe dará a resistência necessária para ser útil na obra do nosso Deus. De forma que o texto diz, de 2 Coríntios, que nós somos atribulados, mas não angustiados. Por que nós não somos angustiados? Porque nós temos a esperança, nós temos a certeza que aquele que está conosco, ele é poderoso, ele tem poder sobre todas as coisas e ele nos dará o livramento.
Ele é o nosso porto seguro. Ele é a garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Ele testifica com o nosso espírito. A palavra de Deus nos conforta nos momentos de dificuldade. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras da parte de Deus, que nos trazem conforto, que nos fortalece para, mesmo sendo atribulados, não sermos angustiados, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Mas outra circunstância que o vaso passa, conforme o texto que lemos, 2 Coríntios 4, versículo 8, é perplexo. Em tudo estamos perplexos. Por que nós estamos perplexos? A epístola de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, nos diz o seguinte. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O mundo no qual nós estamos, o mundo que na oração sacerdotal Jesus diz: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Esse texto diz claramente que esse mundo jaz no maligno. Outro texto diz que o Deus com letra minúscula desse século é Satanás e tem cegado o entendimento dos incrédulos. Meus irmãos, nós ficamos perplexos com a maldade que impera no mundo. Nós ficamos perplexos quando anunciamos o Evangelho e as pessoas fecham as portas, fecham o coração e aquela palavra não atinge o coração daquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que a palavra proferida por Deus não voltará vazia, mas cumprirá o objetivo para o qual ela foi determinada. Mesmo perplexos, nós devemos continuar a nossa missão de anunciar o Evangelho. Mesmo perplexos com a desgraça que existe em todo o mundo, porque não poderia ser diferente. O príncipe das trevas está dominando a sociedade que não tem Cristo. As pessoas vivem de acordo com a vontade do inimigo de Deus, alheias à vontade de Deus. Mas nós precisamos anunciar a palavra de Deus, mesmo que fechem as portas. Lembram de manhã, o profeta Jeremias, como dissemos, pregou todo o seu ministério, e a Bíblia não cita uma conversão sequer. Mas a palavra de Deus não volta vazia, ela cumprirá aquilo para o qual ela foi determinada. Aqueles que não aceitam a palavra, aquela palavra será uma pedra de tropeço para eles. Por aquela palavra eles serão condenados. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, que aquelas pessoas permanecem seguindo o mundo, permanecem entregues no pecado, esta palavra não volta vazia. Ela servirá para testemunho aquelas pessoas, para condenação, para mostrar à sua igreja que Deus pune aquele que não se arrepende. De forma que o texto que nós lemos diz que nós somos perplexos, mas não desanimados. Ficamos perplexos com as reações das pessoas que não aceitam o Evangelho, que não se quebrantam. Ficamos perplexos quando pessoas aparentemente abraçam a fé, aparentemente começam a desenvolver uma intimidade com Deus, mas logo após são atraídas pelo mundo, abandonam a fé e saem do nosso meio. O apóstolo Paulo diz que Demas o abandonou, voltando-se para o presente século por ter amado o presente século. E ele diz, ele saiu do nosso meio
porque não era dos nossos. De forma que nós não somos desanimados diante das dificuldades que o mundo apresenta para o servo de Deus. Ficamos perplexos com os pecados, mas não desanimamos na nossa missão de anunciar as boas novas a toda criatura, uma ordem do Senhor. E ele diz que após ser anunciado o evangelho a todas as criaturas, Cristo virá a sua segunda vez como reto juiz e julgará este mundo. A uns dará a punição devida e a outros dará a cidade santa e habitaremos com ele por toda a eternidade. Então, mesmo sendo atribulados, não somos angustiados. Mesmo estando perplexos com este mundo, não desanimamos da nossa fé. Mas o texto também diz que nós somos perseguidos. Somos perseguidos. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 15, versículo 18, Evangelho de João 15, 18, nos diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus Cristo diz essas palavras aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, antes de odiar a vós, ele odiou a mim mesmo. E eu pergunto a vocês, tinha pecado Jesus Cristo? Não. Tinha maldade nas suas ações? Não. Fez maldade na terra? Não. Pregou a palavra de Deus, anunciou a vontade de Deus, reconciliou o homem, curou, ressuscitou mortos e o mundo o odiou. Ao ser julgado, o povo de Israel disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aquelas mesmas pessoas que foram agraciadas, que viram milagres, que viram multiplicações de pães, com certeza, algumas delas estavam nesse momento e responderam: crucifica Jesus e solta Barrabás. Preferiram um ladrão ao Rei dos Reis. Preferiram um ladrão do que ao Deus encarnado. Preferiram o ladrão e odiaram a Cristo. Se o mundo odiou a Cristo, quanto mais a nós, pecadores, limitados, quanto mais nós, que muitas vezes cometemos erros, pecados, ferimos pessoas, nós seremos muito mais odiados. Muitas vezes porque merecemos e outras vezes porque anunciamos a mensagem de Cristo. Porque somos a voz que Cristo utiliza nesta terra para proferir a sua palavra, para falar contra o pecado do mundo, para repreender o erro. Então, nós somos perseguidos. A Bíblia diz: todos que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. De forma que, se nós somos crentes e não passamos por nenhuma perseguição, não temos nenhuma perseguição, tem alguma coisa errada. Ou nós não estamos confrontando o pecado, ou nós estamos nos escondendo, procurando ser um agente secreto de Cristo que não existe. Todos os que querem ter uma vida piedosa passarão por perseguições, porque o mundo nos odeia, porque o mundo odiou também a Cristo. Contudo, nós temos uma segurança da parte de Deus, que mesmo sendo odiados, nós não somos, mesmo sendo perseguidos, nós não somos desamparados. Nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, mas nós não somos desamparados, porque o nosso Deus está a nos proteger. Quando Deus chama Jeremias,
Deus diz que protegerá o profeta. Por diversas vezes, aquele povo quis matar o profeta Jeremias e dava ouvido a profetas que profetizavam do seu próprio coração e da sua própria mente. Profetizavam palavras que lhe agradavam. De forma que a palavra do Senhor é sublime e verdadeira. E ela é dita, doa a quem doer. Porque a verdade de Cristo é única e é eficaz. De forma que nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Porque nós temos o Rei dos reis, o Senhor dos senhores ao nosso lado, para nos proteger, para nos livrar e para nos guiar. Mas em quarta e última circunstância que esse texto apresenta que o vaso de barro praça é sermos abatidos. Muitas vezes nós somos feridos ou abatidos nas batalhas. Salmo 37. Salmo 37, versículos 23 e 24, diz o seguinte: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Meus irmãos, nessa caminhada cristã, rumo a Jerusalém celestial, nós podemos até cair. Nós podemos ser abatidos pelo erro do pecado. E nós, diferentemente de outras igrejas, não tentamos colocar a culpa do nosso erro em Satanás. Porque o trabalho de Satanás é mentir, perseguir, enganar e derrubar o homem. Fazer com que o homem se distancie da comunhão de Deus. Satanás trabalha para isso. Mas o nosso Deus é vitorioso. O nosso Deus triunfou na cruz e venceu o diabo. De forma que mesmo se nós viermos a cair, o Senhor nos segura pela mão e nos ergue. Outro texto diz: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor é poderoso para o erguer. O segredo é estarmos com os nossos olhos fitados no oleiro, que nos formou, que nos criou, que nos moldou, e que mesmo nós passando pelas dificuldades, pelas provas da vida, pela fornalha desta vida, o Senhor, que é o oleiro, que é o Senhor dos senhores, que é o supremo oleiro, está ao nosso lado para proteger o seu vaso. Nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos, porque o Senhor nos garante vitória. O Senhor, através do seu Espírito Santo, é o penhor da nossa salvação. É a garantia que nós estaremos seguros por toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que teve um encontro pessoal com Cristo e foi remido no sangue do Cordeiro, foi perdoado, foi feito nova criatura, o novo Israel de Deus. Ele não deixa de ser um vaso de barro. Ele não deixa de transportar a excelência de Cristo. A excelência permanece em Cristo, em Deus. Mas ele é protegido. Ele é cuidado. Ele é amparado. Porque o seu Senhor é poderoso. Jesus disse: nenhum do que o Pai me deu, o maligno arrebatou da minha mão. Porque o Senhor é poderoso para nos proteger. Se nós estamos nas mãos do Senhor, Ele nos protegerá. Ele nos livrará dos intempéries da vida. E mesmo sendo perseguidos, mesmo passando por tribulação, nós não seremos destruídos, porque o Senhor é a garantia da nossa salvação. Concluindo, meus irmãos, no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim:
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Me vem à mente quando os apóstolos de Cristo são perseguidos, são açoitados e eles voltam glorificando a Deus por serem dignos de sofrerem pelo nome de Cristo. Isso é algo que o mundo não entende. Como é que alguém que está sendo perseguido, atribulado, ele consegue glorificar a Deus e louvar a Deus, porque o Senhor está do seu lado, por ele ser digno de compartilhar do sofrimento de Cristo, porque o mundo rejeitou a Cristo e também nos rejeitará. E a provação da nossa fé é com o objetivo de sermos íntegros, perfeitos e em nada deficiente. No mesmo livro de Tiago, no mesmo capítulo 1, agora no verso de número 12, diz o seguinte, vamos ler, pode projetar esse texto na tela, vamos ler esse texto juntos. Tiago 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós temos uma certeza, que no final dessa jornada, nós estaremos com Cristo e com Deus. Nós receberemos uma coroa incorruptível, uma coroa que ninguém pode tomar, uma coroa perfeita no céu, preparada para aquele que venceu através de Cristo Jesus, preparada para o vaso que reconheceu que ele é apenas barro, preparado para o vaso que sabe que passará pelo fogo, mas sabe que o Senhor está com ele na fornalha ardente, sabe do final de todas as coisas. Imagine você o poder de Deus profetizar no Velho Testamento o que aconteceria posteriormente, 800 anos depois. Imagine o poder de Deus profetizar o que aconteceria no final do mundo e como seria. Este é o Deus que controla a história, esse é o Deus que tem a chave nas suas mãos de tudo, tem todo o poder, tem toda a autoridade. Esse é o nosso Deus que está conosco, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Que o Senhor nos abençoe. Amém.